Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meu irmão, meu querido irmão, você que acompanha esse canal sabe a nossa luta para falar de certos assuntos aqui. Não é à toa que a gente sabe que o nosso canal está na lista negra há muitos anos já. Você que é mais antigo sabe o crescimento que o nosso canal tinha, as views que o nosso canal tinha e como de repente nós fomos praticamente paralisados, congelados naquele número e ficou só eles, né? Eu até estava vendo o Diego Rox falando lá no canal dele e eu até dei um pouco de risada, não dele, obviamente, mas da situação em si, porque a gente já está nisso há muito tempo, a gente já sabe disso há muito tempo, né? Agora os youtubers maiores parece que estão percebendo isso agora. Quando a gente falava era teoria da conspiração, né? Ah, porque os caras às vezes, né, não estou dizendo que é ele, mas alguns pensavam, né? Ah, deve ser incompetência dos caras, os caras não percebem o que é que estão fazendo. Mas eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse canal aqui, eu assumi essa responsabilidade, o perigo que é, e saber que ia ficar no rabo da gata, né? A gente quando começa nessa plataforma, eu comecei há 9 anos atrás, a gente chega em um determinado caminho, meus irmãos, que aí você entende o que o próprio Cristo falava, né? Do caminho largo. Você chega, começa a ter um certo sucesso, uma certa relevância, aí você sabe que para continuar crescendo, você precisa pegar esse caminho largo. Mas se você quiser continuar sendo fiel os seus princípios, as suas próprias ideias, você vai ter que seguir pelo caminho estreito, cheio de espinhos, cheio de obstáculos e que muitos podem até te derrubar de verdade. Então a gente seguiu esse caminho, né? Aí nossos inscritos pararam de crescer, paralisou views, tudo, mas graças a Deus ainda estamos aqui, né? E é uma verdadeira bênção, porque muitos guerreiros que também fizeram essa escolha, infelizmente desapareceram e ficaram guardados da nossa história, né? Eu acredito que muitos de vocês despertaram, alguns por esse canal, alguns por outros bons canais também, que muitos já desapareceram. E eu lembro sempre com saudade. Para mim são como guerreiros, meus irmãos, que no meio de uma treta, né, acabam se perdendo. E esse tema que eu trago aqui para vocês, ele foi enviado por diversos inscritos, foi o mais pedido dessa semana. E eu já agradeço a todos. Quando acontece de mais de 5 pessoas pedir, né, eu geralmente agradeço a todos, porque fica chato, né? Tantos mandaram a mesma matéria, inclusive, e outras, e você só falar de 2 ou 3. Então, eu vou agradecer a todos aqui e vou explicar a vocês porque é que esses temas estão quase que impossível. O próprio Dr. Lai Ribeiro, eu acho que ele foi o primeiro a expor, né, de forma assim clara, porque ele é um profissional. A gente já falava do assunto, mas sem aquele peso de ser um profissional. E o Dr. Lai Ribeiro teve essa coragem, foi muito atacado, perseguido e é até hoje. Muitas das coisas que o Dr. Lai Ribeiro, ele mesmo hoje tem que se limitar a falar, porque o tema de saúde, né, ele está muito complicado, família. E como o Dr. Lai Ribeiro falava da máfia, né, da saúde, de fato ela existe, família. Uma coisa que ninguém pode negar, tá certo? E eu estou escolhendo as palavras, está sendo difícil fazer esse vídeo, porque tem que escolher as palavras, não pode dar nome aos bois. Nem a matéria aqui, ó, que eu vou falar para vocês, eu vou dar detalhes dela, eu só vou resumir, tá certo? Mas eu quero que você entenda o princípio. Veja, no mundo existe as chamadas armas biológicas. Ninguém assume que de fato faça isso. O que é que acontece? Também não vou dar nomes aos países, mas o país A diz que faz essas pesquisas porque o país B pretende atacar eles ou ter um plano, ter um tipo de arma dessa, igualzinho o Resident Evil, pronto para disparar. Fazem inclusive filmes, né, sobre isso, mostrando o perigo que seria se isso acontecesse, né? Já está enraizado na mente das pessoas. Você tem aí o mais famoso de todo, Resident Evil, e vários outros que estão chegando com o mesmo embalo, com a mesma proporção, né? Crescendo demais as histórias. O país B, que é acusado de ter isso, diz que é o contrário, que ele pesquisa porque o país A já tem e está escondendo. Então, o fato é que, seja o A, seja o B, seja todos, existem esses laboratórios pesquisando na vida real esses tais, como é que eu posso falar? Essas tais armas biológicas, pronto, colocar assim. E nenhum pretende usá-las, apenas se defender do outro caso o outro use, mas ambos desenvolvem, né? Até pouco tempo, você sabe que esse mal terrível que a gente enfrentou, se você falasse que ele teve origem em laboratório, os vídeos caíam, né? Eu fiz um vídeo excelente, né, modéstia à parte, falando disso, mas ele nem chegou aí para o ar, né? Terrivelmente, o nosso vídeo nem foi para o ar. Ele foi cancelado muito antes de entrar no ar.
E eu mostrava que nos Estados Unidos tem 6 agências que pesquisavam esse assunto. 3 dizia que surgiu na natureza, 2 estavam neutras e uma tinha certeza que não, e explicava como aconteceu e onde. Vou parar por aqui porque você já sabe do que eu estou falando, e só quem pode falar disso é a grande mídia, né? CNN fez um vídeo, passou, né, dizendo, olha, foi aqui mesmo e tal, mas foi um vazamento, foi um acidente, etc, etc. Agora essa matéria que os nossos irmãos enviam, ela diz o seguinte, ó, de acordo com estudos, inúmeros organismos podem ser despertados com o processo do aquecimento global no mundo. E o resumo da notícia, que é o que eu vou falar aqui, ó, cientistas reviveram um vírus zumbi que permaneceu cerca de 48.500 anos congelado. O organismo foi retirado da região do Ártico, no qual o solo é permanentemente congelado. Especialistas temem que o degelo libere organismos desconhecidos. Segundo especialistas, existem vírus que têm a capacidade de criar situações desastrosas. É terrível, família. É difícil explicar isso, porque, veja bem, estes mesmos caras são a lei. E aí, quando eles dizem alguma coisa, eles têm também o consenso. Não é? Você vê aqui, se você ler essa matéria, que é só você digitar aí no Google, eu até recomendo que você leia, né? É sobre o vírus zumbi descongelado. Coloque isso aí que você vai encontrar muita informação, tá certo? Você vê, família, na própria história do mundo, não tem esses relatos de coisas desse tipo, tá certo? Muito pelo contrário, quando você volta no tempo, você volta ali na época de Jesus Cristo, você avança dessa época, por exemplo, né? Não muito, mas você vê que nem existia doenças como diabetes. Hoje você vê que isso existe por quê? Porque a gente consome muito açúcar, muito doce, muita coisa industrializada, né? Antigamente o pessoal adoçava uma comida com mel de abelha, que a gente sabe que é muito mais saudável, né? E por isso mesmo muito mais caro e difícil de ter o acesso. É difícil a gente conseguir trazer essas coisas, né, para o nosso dia a dia hoje, até pelo preço. A pessoa tem que ser rico, literalmente, para comer uma alimentação que se tinha antigamente a preço muito barato, né? Então você vê que na evolução, né, na chamada evolução da sociedade, houve esse processo de menos saúde, colocar assim, né, para não falar outro nome. Se teve menos saúde à medida que a gente vai avançando, né, melhorando como sociedade. Você vai vendo que aparecem vários outros problemas, porque a gente vai ficando cada vez mais acomodado e se alimentando mal, o nosso ar mais poluído, a nossa água mais poluída e por aí vai. Então, as consequências disso aparecem. Então, não se tem relato desses problemas. E na própria matéria, se você ler, que eu não posso ficar aqui dando detalhes, mas eles dizem que esses vírus são desconhecidos, são problemas que estão lá, mas eles sabem justamente o local que está. Vê que incoerência, família. Só aponta essa incoerência para você, porque agora a gente tem que dar os gatilhos, né? Tem que dar ali a pista para você mesmo ir atrás e encontrar. Você tem que ser o seu próprio detetive, tá certo? Para você encontrar a verdade. E fica até melhor, porque quando você encontra desse jeito, é melhor do que eu vim aqui dizer para você e você só copiar, acreditar em mim. Não acredite em mim, faça suas próprias pesquisas, tá certo? Mas veja a incoerência. Eles dizem que são desconhecidos, né? Ninguém sabe nem que existia, mas eles, de alguma maneira, não só sabem que existia, veja bem, eles dizem que não se sabe, que não tem confirmação que essas coisas existiam, mas ao mesmo tempo eles sabem e vão atrás e dizem que existe não sei quantos milhões desse tipo de organismo capaz de gerar alguma coisa tipo o apocalipse zumbi. Se você lembrar de vídeos mais antigos, você tem caras como o Titio Bill alertando a humanidade que era preciso criar, né, uma coisa, com uma instituição com força e jurisprudência acima dos países, para poder agir nos países para proteger as demais nações, já que o mundo hoje está globalizado. Por exemplo, né, você vê o Brasil, que é verdadeiramente um país rico e deveria ser a potência, nós alimentamos o mundo, somos a fazenda, somos um dos principais que alimenta o mundo. Então, se acontece alguma coisa no Brasil, vários países podem chegar a passar fome, porque compram vários dos nossos produtos. Mesmo assim, nós é que somos pobres, né? É o que o Dr. Enéas dizia, eu sempre gosto de lembrar. Como assim pobres, né?
Quer dizer que dinheiro em computador é o que te torna rico, não os teus bens, não o que tu gera, né? O Brasil é um dos poucos países hoje que se fechasse mesmo e dissesse, não, eu vou viver da minha própria produção de comida, eu vou viver do meu próprio combustível para mexer movimentar minhas máquinas, meus carros. Ele tinha autossuficiência para fazer isso. O Brasil é um dos poucos, não é? E é por isso mesmo que eles dizem, olha, nenhum país pode viver de forma isolada. Por que é que eles dizem isso? Porque, na verdade, eles que são ricos não podem viver de forma isolada. Por quê? Porque dependem, precisam de coisas que realmente ninguém produz. Pelo menos não como o Criador fez, né? Comida, água potável, água de qualidade. Tudo que o Brasil oferece. Você vê a variedade de alimentos, de frutas que tem aqui, família. Nem nós brasileiros conhecemos. Se você viaja, né, eu me surpreendo com isso. Você se afasta um pouco da sua cidade e vai para outra, você já vê. Não precisa nem sair do estado. Você já vê outra variedade, outro tipo de vegetação, outro tipo de fruta. O Brasil é muito rico, né? E é por isso que Enéas tinha como proposta, que hoje é proibido falar, né, mas é por isso que ele tinha como proposta o rompimento com o sistema internacional, família. Era por isso que ele tinha. E sabia que para fazer isso precisaria ter como se defender, né? Por isso que ele falava daquela parada atômica. Sabe o que é? A parada atômica. Ele falava disso. Não para atacar ninguém, mas porque ele sabia que fazer essa frente ao sistema, ele seria atacado no outro dia. Ele seria invadido no outro dia. Ele precisaria se defender. Então o doutor Enéas era um homem à frente do tempo dele, família. E hoje, com essas regras, com toda essa coisa que a gente está envolvido e estamos inseridos bem no meio, né? Você vê que é triste eu não poder fazer um vídeo. Eu até comecei, eu digo, vou fazer aquele vídeo narrado, aquele vídeo mostrando imagens, e depois eu digo, para que fazer isso? Não vai passar. Vai ser mais 4, 6, 8 horas desperdiçadas. Então, o que eu posso fazer hoje em dia, família, é isso, é te dar algumas pistas, né, para que você faça a sua pesquisa, né, para que você não leia matérias como um robô. Ah, o cara está dizendo isso aqui, então é assim, assim, assim. Não. Questiona o que está sendo dito, pensa, né? Ora, se é desconhecido, então como é que vocês sabem que existe? Como é que vocês sabiam a localização, né? Por que é que nós temos que se preocupar com uma coisa que nunca foi confirmada, né? Se você parar para pensar sobre isso, até sobre esse problema que eles falam que o mundo está, né? Sabe, família, tudo teoria que hoje é consenso e que você não pode mais contra-argumentar. Muito triste isso. Enfim, meus irmãos, eu vou parar por aqui, né? Antes que esse vídeo nem chegue ao ar. Se já chegou, já é uma vitória para nós, né? Nos tempos de hoje, a gente conseguir passar informação ainda, né? Mesmo sabendo o alto preço que se paga, já é uma grande vitória para todos nós. Então, para que ela seja maior, eu peço que você compartilhe, que você mostre para mais pessoas, meus irmãos, tá certo? Entenda realmente a situação que a gente está hoje, né? O quanto é difícil fazer esse conteúdo, e faça a sua parte, família. Não adianta a gente também ficar como outros fazem, né? Numa pequena bolha. Ah, minha bolha está confortável para mim, mas o trabalho não vale nada se não chegar a mais pessoas, se mais pessoas não começarem a aprender a pensar, a aprender de fato a questionar. Certo, meus irmãos? Então é isso. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!